25 mortos franceses para cada inglês caído. 3 duques mortos, 6 condes massacrados, 90 barões afogados em armadura. Em uma única tarde de outubro de 1415, 6.000 arqueiros famintos apagaram a nobreza francesa da face da terra. A resposta não foi coragem ou treinamento. Foi 60 libras de aço e uma semana de chuva. O que você está prestes a testemunhar não é apenas uma batalha. É o dia em que a cavalaria medieval morreu afogada na lama. É o momento em que camponeses galeses com arcos de madeira provaram que física e terreno podem massacrar toda a honra e tradição do mundo. E tudo começou com uma retirada desesperada, através da França ocupada. Estamos no outono de 1415. A Guerra dos 100 Anos já devora a Europa há 78 anos. Henrique V da Inglaterra acabou de desembarcar na Normandia com 6.000 homens, a maioria doente, faminta, exausta. O plano era simples: capturar alguns portos, fortalecer a posição inglesa, depois voltar para casa antes do inverno. Mas nada saiu como planejado. A disenteria devastou o exército inglês. Semanas de cercos esgotaram seus suprimentos. Agora Henrique está em retirada desesperada rumo a Calais, o último porto controlado pelos ingleses. 260 quilômetros de território inimigo. 6.000 soldados exaustos carregando equipamento mínimo. E atrás deles, o maior exército que a França já reuniu. Entre 15.000 e 25.000 cavaleiros franceses, a nata da nobreza europeia. Homens cobertos em 60 libras de armadura de placas, montados nos melhores cavalos de guerra do continente. O condestável da França está lá. O almirante da França está lá. 3 duques, 6 condes, 90 barões. 2.000 cavaleiros de linhagem nobre. Este não é apenas um exército. É o catálogo completo da aristocracia francesa, reunida para esmagar de vez a invasão inglesa. Os franceses interceptam Henrique perto da vila de Agincourt, no Pas-de-Calais, norte da França. Bloqueiam o caminho para Calais. Cercam os ingleses em um campo arado recentemente, espremido entre 2 florestas. A armadilha está armada. Os ingleses não têm para onde correr. A batalha é inevitável. E os números são absurdos. 6.000 ingleses contra até 25.000 franceses. 4 para 1 no melhor cenário. No pior, mais de 4 para 1. A vantagem numérica é esmagadora. Mas há algo que os franceses não perceberam ainda. Algo que está prestes a transformar toda aquela armadura cara em caixões de aço. Choveu durante uma semana inteira antes da batalha. Uma semana de aguaceiros constantes transformando campos recém-arados em pântanos profundos. O solo, já solto pela preparação para o plantio, absorveu litros e litros de água. A terra virou uma massa viscosa, pegajosa, que suga tudo que toca. Em alguns pontos, a lama tem meio metro de profundidade. Em outros, quase 1 metro. Imagine tentar caminhar em areia movediça, usando 60 libras de metal. Cada passo afunda. Cada movimento exige força bruta contra a sucção. Suas pernas começam a queimar depois de 10 metros. Depois de 50 metros, seus músculos tremem. E os franceses vão ter que atravessar mais de 200 metros dessa lama. Sob chuva de flechas. Carregando o peso de armaduras completas de placas. A matemática é brutal. Armadura pesada mais lama profunda é igual à sentença de morte por imobilidade. E Henrique V percebeu isso antes de qualquer comandante francês. Vamos entender a composição real das forças. Do lado inglês, 6.000 homens no total. 4.500 são arqueiros ingleses e galeses. 75% do exército inteiro. Homens sem armadura pesada, vestindo couro ou tecido simples, armados com arcos longos de 2 metros de altura. Os outros 1.500 são homens de armas e infantaria leve. Tropas de apoio. Mas o verdadeiro poder de combate inglês está nos arqueiros. Do lado francês, entre 15.000 e 25.000 homens. A vasta maioria é cavalaria pesada e infantaria de elite, todos usando armadura completa de placas. Capacetes selados. Proteção de corpo inteiro. Armadura articulada nas juntas. Eles são praticamente invulneráveis. Em terreno seco. Mas não estão em terreno seco. Estão prestes a entrar em um lamaçal sob bombardeio de flechas que vai durar horas.
Henrique posiciona seus arqueiros com precisão cirúrgica. Ele escolhe um terreno ligeiramente elevado. Não muito, apenas o suficiente para dar aos arqueiros visão clara de todo o campo de matança. As florestas dos dois lados criam um funil natural. Os franceses vão ter que avançar em formação comprimida, apertados um contra o outro, criando um alvo denso e irresistível. Os arqueiros cravam estacas afiadas no chão à sua frente, barreiras improvisadas contra cargas de cavalaria. Depois se posicionam em linhas escalonadas, prontos para soltar 6 a 12 flechas por minuto. Por arqueiro. Faça as contas. 4.500 arqueiros, disparando 10 flechas por minuto em média. E são 45.000 flechas cortando o ar a cada 60 segundos. Uma tempestade de metal voador caindo sobre um espaço confinado. Os franceses olham para o campo de batalha e veem vitória garantida. Eles têm os números, têm a armadura, têm a nobreza, o prestígio, a tradição de séculos de supremacia da cavalaria. Camponeses com arcos não podem derrotar cavaleiros com armadura completa. É impossível. Vai contra todas as regras da guerra medieval. Mas tem um problema. Aqueles cavaleiros vão ter que atravessar 200 metros de lama que suga e arrasta, sob bombardeio constante de flechas, enquanto carregam 60 libras de aço que deveria protegê-los, mas agora virou peso morto. A armadura que os torna invulneráveis em combate próximo vai se tornar a própria causa da morte. Porque quando você cai na lama usando 60 libras de metal, você não levanta sozinho. E quando outros cavaleiros caem em cima de você, você afunda, e afunda, e afunda. Henrique sabe disso. Ele viu a lama, calculou o peso, entendeu a física brutal do que está prestes a acontecer. Ele não precisa derrotar 25.000 franceses em combate direto. Ele só precisa fazer com que a lama e o peso da armadura façam o trabalho por ele. A manhã de 25 de outubro de 1415 amanhece nublada e úmida. A chuva parou, mas o campo está encharcado. Poças de água se misturam com lama espessa. O cheiro de terra molhada e suor de cavalo preenche o ar. De um lado, 6.000 ingleses famintos, doentes, exaustos. Do outro, 25.000 franceses descansados, bem alimentados, confiantes. Os franceses se preparam para a carga. Cavalaria pesada na frente. Infantaria de elite logo atrás. A estratégia é clássica. Esmagar o inimigo com o peso da carga, quebrar as linhas, massacrar os arqueiros antes que possam causar dano real. É a tática que funcionou por séculos. É a tática que fez da cavalaria francesa a mais temida da Europa. Mas hoje, essa tática vai se transformar em suicídio coletivo. Os cavaleiros franceses montam seus cavalos de guerra, ajustam as armaduras, baixam as viseiras. O sinal é dado. A carga começa, e nos primeiros 10 metros tudo parece normal. Cavalos trotando, armaduras reluzindo mesmo sob o céu cinza, lanças apontadas para frente. É uma visão magnífica, aterrorizante. Milhares de toneladas de metal e músculo avançando em formação unificada. Então, os cavalos começam a afundar. As patas dianteiras mergulham na lama. Os cavalos tropeçam. Alguns caem. Os cavaleiros tentam forçar os animais para frente, mas cada passo é uma luta. O ímpeto da carga desaparece em segundos. O que deveria ser um galope devastador vira uma caminhada lenta e tortuosa através de um lodaçal que não perdoa. E é exatamente nesse momento que os arqueiros ingleses soltam a primeira saraivada. Não é o som de swish que você vê em filmes. É um som abafado, aterrorizante. O ruído de 27.000 projéteis rasgando o ar e perfurando carne e metal. Flechas que não precisam necessariamente atravessar as placas de aço. Elas só precisam encontrar as brechas. Viseiras, axilas, gargantas. Um conde francês é atingido no rosto. Ele cai de bruços. A armadura de 60 libras, desenhada para desviar espadas, agora funciona como uma âncora. Ele tenta se erguer, mas o peso do aço somado ao vácuo da lama torna o movimento impossível. Ele morre afogado em 15 centímetros de água barrenta, cercado por milhares de companheiros que não podem ajudá-lo sem cair também. Esta é a matemática da lama. Um homem cai e derruba 3. Esses 3 viram uma barricada que prende 10. A 100 jardas, a formação francesa deixa de ser um exército e vira uma massa de metal em pânico. Cavalos de guerra de meia tonelada tombam, prendendo seus cavaleiros na lama. O avanço para completamente, e as flechas continuam caindo, sem parar, sem misericórdia.
Os primeiros cavaleiros franceses, os poucos que conseguiram atravessar 200 jardas de inferno de lama e flechas, finalmente chegam às linhas inglesas. Eles levantam as espadas. Eles se preparam para transformar toda aquela agonia em vitória, para provar que a armadura valeu a pena, que a nobreza francesa ainda é superior. Mas eles estão tão exaustos pela caminhada que mal conseguem levantar as armas. Suas pernas tremem sob o peso da armadura encharcada de lama. Eles mal conseguem respirar dentro dos capacetes. E os arqueiros ingleses simplesmente largam os arcos, pegam machados e martelos de guerra e avançam. Porque aqui está a verdade brutal sobre a armadura. Ela protege contra cortes, não protege contra trauma contundente. E um martelo de guerra balançado por um arqueiro galês que passou a vida inteira puxando arcos de 180 libras, tem força mais do que suficiente para amassar aço, para transformar um capacete em uma prisão de metal, para quebrar ossos através da armadura sem nunca penetrá-la. Os primeiros cavaleiros franceses que chegam às linhas morrem em segundos, não em combate honrado, em execuções brutais e eficientes. Marteladas na cabeça, machadas nas costas dos joelhos, facas enfiadas através de viseiras. Os arqueiros não estão lutando com honra. Estão abatendo alvos. E atrás desses primeiros cavaleiros vem a segunda onda. E a terceira. Mas cada onda está mais fraca que a anterior. Mais lenta. Mais exausta. Mais fácil de matar. É aqui que os comandantes franceses começam a perceber o erro. O condestável da França, o comandante supremo do exército francês, está em algum lugar no meio da massa comprimida de cavaleiros. Ele pode ver o que está acontecendo. Pode ver seus homens afundando. Pode ver a linha inglesa segurando. Pode ver que a batalha já está perdida. Mas ele não pode recuar. Porque recuar significaria admitir derrota. Significaria abandonar milhares de homens já comprometidos com a carga. Significaria desonra. E para a nobreza francesa, desonra é pior que morte. Então ele avança. E morre. O condestável da França cai a 50 jardas das linhas inglesas. Uma flecha através do pescoço. Ele afunda na lama ainda vivo. Leva 5 minutos para morrer. Ninguém sabe exatamente o que matou ele. Se foi a flecha. Se foi afogamento. Se foi o peso de outros cavaleiros caindo em cima dele enquanto ele tentava se levantar. Importa? Ele está morto. O comandante supremo da França. Morto em lama de fazenda a 50 jardas da vitória que tinha certeza que seria dele. E então o almirante da França cai. E então 3 duques. E então condes. E então barões. E então cavaleiros. Um após o outro, a nobreza francesa está sendo apagada do campo de batalha. Não por táticas superiores. Não por coragem inglesa. Mas por física simples e implacável. Armadura mais lama é igual à morte. Multiplicado por 54.000 flechas por minuto, dividido por 0 metros de terreno ganho. Agora são 2 horas desde o início da carga francesa. 2 horas. E a linha inglesa não se moveu nem 1 metro para trás. Porque não precisou. Porque a lama e as flechas fizeram todo o trabalho. O campo entre as duas forças não parece mais um campo. Parece um cemitério. Parece uma pilha de sucata de metal. Porque é isso que se tornou. Centenas de cavaleiros franceses estão mortos ou morrendo na lama. Centenas mais estão presos, incapazes de se mover sob o peso da própria armadura. Cavalos mortos e moribundos criam obstáculos que forçam os cavaleiros que ainda estão de pé a desviar, a tropeçar, a cair. E as flechas não param, porque os arqueiros têm dezenas de milhares de flechas. Porque não há razão para parar. Porque a cada minuto que passa, a matemática fica mais favorável a Henrique V. Os franceses perderam talvez 6.000 homens até agora. Metade deles mortos, metade presos e indefesos. Os ingleses perderam talvez 50 homens em 2 horas de combate intenso. A taxa de baixas é de 100 para 1 a favor da Inglaterra. E piorando a cada minuto. Mas Henrique V não está comemorando. Ele está observando, calculando. Porque ainda há 15.000 soldados franceses. Ainda há a possibilidade de uma segunda onda. Ainda há o risco de que a maré vire. Mas enquanto ele observa, enquanto os minutos passam, enquanto a lama e as flechas continuam fazendo o trabalho, algo se torna claro. A nobreza francesa não está apenas perdendo esta batalha. Está sendo exterminada. Sistematicamente. Irreversivelmente.
Em uma única tarde lamacenta perto de uma aldeia obscura no norte da França, toda a estrutura de poder do exército francês está afundando na lama. A liderança da França inteira dizimada, milhares de cavaleiros mortos ou presos. Esta não é apenas uma derrota militar. É um apagamento geracional. É a eliminação física da classe guerreira francesa. É a destruição da nobreza que comandou exércitos, governou províncias, definiu estratégia por séculos. E está acontecendo não porque os ingleses são mais fortes, mas porque Henrique V entendeu algo fundamental sobre guerra que os franceses não entenderam. A armadura só funciona se você consegue se mover. O terreno importa mais que números, e a física não se importa com honra, tradição ou nobreza. Quando o sol começar a se pôr sobre Agincourt daqui a algumas horas, 10.000 franceses estarão mortos ou capturados, e Henrique V terá provado algo que mudará a guerra para sempre, que arqueiros camponeses em terreno favorável podem destruir cavaleiros nobres em armadura de placa, que a era da cavalaria cavalheiresca acabou, que as armas de projéteis são o futuro, que a guerra medieval morreu na lama de Agincourt. Mas primeiro, o massacre precisa terminar, e ainda há milhares de franceses presos na lama, presos, indefesos, esperando para descobrir se serão capturados para resgate ou executados onde estão. E essa decisão está nas mãos de Henrique V, um rei de 28 anos que acabou de transformar derrota certa em uma das vitórias mais devastadoras da história militar. Um homem que entendeu que às vezes a melhor arma não é aço, é lama, é terreno, é fazer o ambiente lutar por você. A armadilha funcionou perfeitamente. A nobreza francesa está afundando. E os próximos minutos vão determinar se isso se torna uma derrota ou um apocalipse. A decisão é tomada em minutos. Não haverá misericórdia. Não haverá resgates. Os franceses presos na lama são executados onde estão. Porque Henrique V não pode guardar prisioneiros. Ele não tem homens suficientes. Não tem provisões. E ainda está a dias de distância de Calais e da segurança. Então os arqueiros galeses descem a colina pela terceira vez. Não para atirar flechas, mas para terminar o que começaram. Com adagas, com martelos, com as próprias mãos, se necessário. O silêncio que se instala sobre o campo de batalha é perturbador. Não há mais gritos de carga, não há mais sons de aço contra aço. Apenas gemidos abafados de homens morrendo na lama. E o som suave da chuva que finalmente começa a parar. Quando o sol se põe sobre Agincourt, em 25 de outubro de 1415, o campo de batalha é um mar de armadura e lama. Corpos empilhados uns sobre os outros. Homens afundados até o peito em terra ensopada. Estandartes nobres pisoteados na sujeira. E os números, quando são finalmente contados, são devastadores. 10.000 franceses mortos ou capturados. De uma força que começou com 15 a 25.000 homens, 2/3 simplesmente desapareceram em 3 horas. Alguns mortos por flechas. Muitos sufocados sob o peso de suas próprias armaduras. Outros esmagados sob pilhas de seus próprios companheiros. Entre os mortos estão 3 duques franceses, 6 condes, 90 barões. O condestável da França, o comandante supremo de todo o exército francês, está morto. O almirante da França está morto. Aproximadamente 2.000 cavaleiros, a elite guerreira da nobreza francesa, estão mortos ou capturados. Uma geração inteira da liderança militar francesa foi eliminada em uma única tarde. Os homens que deveriam comandar exércitos pelos próximos 20 anos estão afundados na lama de uma fazenda perto de Agincourt. E as perdas inglesas? Menos de 400 homens. Menos de 7% de sua força. A maioria deles mortos no primeiro impacto da carga da cavalaria francesa, antes que a lama fizesse seu trabalho. A taxa de baixas é de 25-1 a favor da Inglaterra. 25 franceses mortos para cada inglês perdido. É um dos massacres mais unilaterais da história militar. Uma vitória tão completa, tão devastadora, que até os próprios ingleses mal conseguem acreditar. Henrique V, o rei de 28 anos que deveria ter morrido cercado e desesperado em solo francês, acabou de garantir seu controle da Normandia. Acabou de provar que pode derrotar a França em seu próprio território. Acabou de se tornar o rei mais temido da Europa. Mas Agincourt não foi apenas uma batalha. Foi um ponto de inflexão.
Um momento que mudou fundamentalmente como a guerra seria travada pelos próximos 200 anos. Porque o que morreu na lama de Agincourt não foi apenas 10.000 soldados franceses. O que morreu foi a própria ideia de guerra cavaleiresca medieval. A crença de que cavaleiros nobres em armadura de placa eram invencíveis. Que o nascimento e a nobreza importavam mais do que tática e terreno. Que a cavalaria pesada era a arma suprema do campo de batalha. Tudo isso foi destruído em 3 horas. Por camponeses galeses com arcos longos. Por lama e terreno. Por um comandante que entendeu que a armadura que deveria proteger poderia ser transformada em prisão. Os arqueiros longos, homens comuns sem nobreza ou títulos, provaram ser decisivamente superiores aos cavaleiros feudais. As armas de projéteis, não o combate corpo a corpo, eram o futuro. O poder de fogo em massa, não a carga individual heróica, venceria batalhas. E acima de tudo, Agincourt provou que o terreno, o clima, o ambiente podiam ser armas tão poderosas quanto o aço. Que entender o campo de batalha era mais importante do que números. Que usar o ambiente contra seu inimigo poderia superar probabilidades impossíveis. A liderança militar francesa ficou tão devastada que eles não conseguiram montar uma resistência eficaz por mais de uma década. A próxima geração de comandantes estava morta ou capturada. Os homens que deveriam substituí-los não existiam. A nobreza francesa havia apostado tudo em suas armaduras e suas cargas de cavalaria, e perderam. Agincourt entrou para a lenda como o lugar onde a cavalaria morreu na lama. Onde a era medieval de combate cavaleiresco chegou ao fim. Onde 6.000 homens famintos e desesperados destruíram 25.000 dos melhores guerreiros da França. E tudo porque Henrique V entendeu algo fundamental sobre guerra. Que a melhor arma nem sempre é a mais afiada ou a mais pesada. Às vezes, a melhor arma é saber onde lutar. Quando lutar. Como fazer o próprio terreno lutar por você. Os franceses entraram em Agincourt confiantes em sua superioridade numérica, em sua armadura superior, em sua tradição marcial. Eles acreditaram que podiam simplesmente esmagar os ingleses pela força bruta. Que 200 metros de lama não importavam contra 60 libras de armadura de placa. Estavam errados. A armadura que deveria tê-los tornado invencíveis os transformou em alvos imóveis. A lama que deveria ter sido apenas um inconveniente se tornou uma armadilha mortal. O terreno que eles ignoraram se tornou seu carrasco. E os arqueiros camponeses que eles desprezaram se tornaram seus assassinos. Agincourt nos ensina que vitória não vem apenas de força ou números. Vem de entender seu ambiente, de usar cada vantagem, por menor que seja, de transformar as fraquezas do inimigo em armas contra eles. A nobreza francesa afogou-se em sua própria armadura, literalmente. Homens que passaram vidas inteiras treinando para a guerra, que investiram fortunas em equipamento, que vinham de linhagens militares que remontavam a séculos, morreram sufocados na lama porque não entenderam o campo de batalha. E Henrique V, um rei jovem liderando um exército faminto e exausto, venceu porque entendeu. Porque posicionou seus homens no terreno certo. Porque forçou o inimigo a lutar onde e como ele queria. Porque transformou o ambiente em aliado. Quando você visita o campo de batalha de Agincourt hoje, ainda é terra de cultivo. Ainda é plana, ainda fica encharcada quando chove. E se você fechar os olhos, ainda pode imaginar. Milhares de homens em armadura pesada, tentando atravessar 200 metros de lama profunda. Flechas caindo do céu como chuva de aço. O som de homens gritando, sufocando, morrendo presos em sua própria armadura. É um lembrete assustador de que às vezes a maior ameaça em batalha não vem do inimigo. Vem do próprio terreno sob seus pés. Do peso que você carrega. Das suposições que você faz. A promessa do título foi cumprida. 6.000 arqueiros famintos realmente apagaram a nobreza francesa. Não metaforicamente. Literalmente. Toda a elite guerreira da nação. Uma geração inteira de liderança militar eliminada em 3 horas. E eles se afogaram em armadura. Exatamente como prometido. Não em água. Em lama. Sob o peso de 60 libras de aço que deveria tê-los protegido, mas que se tornou sua sentença de morte. 25 de outubro de 1415. O dia em que a guerra medieval morreu na lama francesa. O dia em que arqueiros camponeses provaram ser superiores a cavaleiros nobres.
O dia em que o terreno se tornou uma arma mais mortal do que qualquer espada. Agincourt é lembrado não apenas como uma batalha, mas como o fim de uma era. O momento em que a cavalaria cavalheiresca, os ideais de combate nobre, a supremacia da armadura pesada, tudo isso acabou. Afundado na lama, perfurado por flechas disparadas por homens comuns, vencido por tática, terreno e compreensão ambiental. E a lição permanece: que não importa quão forte você seja, quão bem equipado, quão superior em números, se você não entender o terreno, se você não respeitar o ambiente, se você acreditar que força bruta é suficiente, você vai afundar. Assim como 10.000 franceses afundaram em Agincourt, presos em suas armaduras, traídos por sua confiança, destruídos por sua própria arrogância. E os arqueiros galeses, homens sem títulos ou fortuna, ficaram no topo da colina e observaram, porque eles entenderam algo que a nobreza francesa não entendia: que às vezes a melhor armadura não é aço, é saber onde seus pés estão pisando. Então, qual vitória militar impossível devemos analisar a seguir? Que outro momento da história onde probabilidades esmagadoras foram superadas por táticas brilhantes e compreensão ambiental? Comente abaixo com suas sugestões, porque a história está cheia de batalhas, onde a genialidade derrotou a força, onde o fraco venceu o forte, onde o terreno decidiu tudo. E Agincourt? Agincourt é apenas o lembrete mais sangrento de que, às vezes, a coisa mais perigosa que você pode vestir é uma armadura que você não sabe como tirar, especialmente quando você está afundando.